Sonha em criar cenas épicas de ficção científica, mas acha que é muito complicado? Hoje vou te provar que é mais fácil do que parece. Se você está cansado de efeitos genéricos e quer algo que realmente impressione, fique comigo. Passei semanas testando e aperfeiçoando esse método para garantir que qualquer pessoa possa criar um efeito de ficção científica incrível no Blender. E prepare-se para descobrir os nodes mais usados no Blender. Para quem não conhece, o primeiro filme a usar efeitos de ficção científica foi um filme chamado Viagem à Lua, lá de 1902, quando os filmes ainda era preto e branco. Mas esses efeitos mesmo só começaram a ficar popular depois do filme Star Wars, que aí sim os efeitos começaram a ficar bem mais avançados. E a essa altura vocês já devem ter ouvido falar dos chroma key, que são aquelas cenas que tem fundo verde que você pode remover digitalmente para poder colocar esses efeitos. Apesar da praticidade do chroma key, ele não é tão 3D assim. Se você rotacionar demais a câmera, você consegue perceber que aquela cena ali é só um plano. Mas usando o Blender, que é um programa 3D, você consegue colocar esses efeitos de forma tridimensional. E é isso que a gente vai aprender hoje nesse tutorial de como fazer efeito de ficção científica no Blender. Então bora começar. Esse efeito de ficção científica vai ser muito bom para quem é iniciante ou para quem está tendo dificuldade de aprender a usar os Geometry Nodes no Blender. Porque hoje a gente vai fazer uso dos nós que a gente usa com maior frequência para fazer os nossos efeitos aqui. Você sabendo como funcionam esses nós, vai ficar muito mais fácil de entender os Geometry Nodes daqui por diante. Então bora começar. Então para fazer esse efeito aqui, a gente pode escolher algum objeto, pode ser qualquer um, tá? Eu vou escolher esse cubo aqui mesmo. Aí eu vim aqui em Geometry Nodes, aí você vem aqui em New, você clica aqui, vai criar aqui esses dois nós por padrão. E os nós que a gente vai usar aqui para fazer as modificações aqui nesse objeto aqui, na verdade existem dois, tá? Esses dois fazem coisas bem parecidas, tá? Que no caso é transformar esse objeto aqui em vários pontos, tá? Porque a partir dos pontos a gente consegue fazer a modificação dos objetos de formas mais fáceis, tá? Um dos nós que a gente usa com bastante frequência, que vai mudar esse objeto aqui para vários pontos aqui, de forma cheia aqui. De forma cheia que eu falo aqui é transformar os pontos aqui, tanto da face quanto a parte de dentro do objeto aqui também, tá? Vai ficar tudo cheio de pontinhos aqui. É um nó chamado Distribute Points in Volume, tá? Só que para isso a gente tem que transformar esse objeto aqui em volume. E seria uma coisa assim mais ou menos parecida em fumacinha. Não tem como transformar direto usando esse nó Distribute Points in Volume sem ter que transformar primeiro esse objeto em volume. Isso aí faz parte do sistema do Blender. Então eu vou ensinar aqui rapidinho. Você aperta o Shift A e procura por Mesh to Volume. Que é esse nó aqui, ele vai transformar a malha em volume. Você vai soltar esse nó aqui no meio. Aí você percebe que o cubo aqui, ó, virando essa fumacinha aqui. Aí ele transformou em volume. E aí esse volume aqui a gente vai distribuir pontos dentro desse volume aqui. Então você aperta Shift A e procura agora por Distribute Points in Volume. Esse nó aqui. Aí você solta ele aqui na frente. Aí você vê que aquele volume virou nesses pontinhos aqui. Só que ainda tá com bem pouquinho, tá? Dá para aumentar aqui a densidade dele aqui, ó. Tem duas formas, tá? Você pode aumentar aqui pela densidade daqui. É só ir você aumentando esse valor aqui. Aí você vai tendo mais pontinhos dentro daquele volume. Aí você consegue ver melhor aqui o formato que tava antes, né? Que era do cubo. Ou você pode aumentar pelo volume aqui dessa Distribute Points in Volume. Você vai aumentando, aí faz a mesma coisa, tá? Pronto, aí você vê que assim você fica com o formato do objeto que tava antes. E esse nó de Distribute Points in Volume aqui, ó, tem essa opção aqui de Random, tá? Que ele é aleatório, tá? Os pontos vão ficar distribuídos aqui dentro do seu objeto de forma aleatória aqui. Mas se você quiser deixar ele de forma mais certinha aqui, ó, você pode mudar essa Random aqui, ó, para Grid, tá? Você deixa para Grid, ó, você vê que, ó, tá vendo? Eles ficam distribuídos com uma distância certinha aqui, tá? E não vai ficar mais todo misturado dentro do objeto. E por essa spacing aqui, ó, você controla aqui o espaçamento entre esses pontos aqui. Por exemplo, aqui tá com 0.3. Se você clicar aqui no X e arrastar até a Z, for diminuindo esse valor. E antes de continuar com esse tutorial de como fazer efeito de ficção científica no Blender, não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo, que é para esse vídeo poder chegar a mais gente interessada em efeitos visuais e para eu poder continuar criando mais conteúdos de graça para vocês. Então por aqui você consegue fazer a distribuição aqui, melhor aqui dos pontos aqui, sem que eles se cruzem, tá? Isso pode ajudar em certas ocasiões aqui, caso você não queira que esses pontinhos aqui eles fiquem se cruzando, tá? Porque depois a gente vai transformar esses pontinhos aqui em algum outro objeto aqui. E um outro nó também que a gente usa com bastante frequência, que ele faz algo bem similar com esses dois nós aqui, só que dá para fazer um nó. Por exemplo, primeiro eu vou desconectar esses dois nós aqui só para mostrar a diferença. Vocês apertam o Shift A e vai procurar agora por Distribute Points on Face, que é esse nó aqui, como o nome fala, ele vai distribuir pontos na face. Aí você vai pegar esse nó e vai soltar aqui no meio, aí você vê que ele distribui pontos aqui na face, tá? É isso que ele faz. Mas você vê que, ó, tá vendo? Ele distribui pontos aqui só na face, mas não na parte de dentro, igual esse outro nó que distribui pontos em volume, tá? Ele vai deixar esse objeto aqui tudo cheio de ponto mesmo, até a parte de dentro. E já esse nó aqui, Distribute Points on Face, ele vai distribuir pontos aqui só na face. E aqui é o mesmo esquema aqui, tá? Você vai aumentar a densidade aqui para colocar mais pontos aqui, ó, só para ele ficar com o formato anterior
exterior aqui mais visível, ele também vem com essa opção aqui de random, que seria de aleatório, tá? Os pontos vão vir aqui tudo de forma aleatória aqui, só que você vê que os pontos aqui, eles acabam se intercalando um no outro, tá? Se você não quer que isso aconteça, você pode mudar essa opção aqui de random para Poisson Disk. O que essa opção faz, né? Ela vai te dar essa opção aqui, ó, a mais aqui, dessa distância mínima aqui, que tá 0, você aumentar um pouquinho aqui a distância, quer dizer que você vai aumentar a distância entre os pontos, aí isso vai evitar dos pontos ficar um intercalando em cima do outro. Você pode aumentar aqui, normalmente a densidade aqui, ó, a quantidade, deixar só um pouquinho de distância aqui, e por esse nó você também consegue fazer essa distribuição de pontos aqui no seu objeto. Esses dois nós aqui a gente usa com bastante frequência, tá? De transformar o objeto aqui em vários pontos, e daí a gente consegue fazer as transformações. E a outra vantagem desse nó aqui de Distribute Points on Face é que você não vai precisar combinar ele aqui com esse nó aqui de Mesh to Volume, tá? Você não vai precisar transformar em volume para depois transformar nos pontos, igual a gente teve que fazer quando a gente usou esse Distribute Points em Volume. Esse aqui você pode colocar ele direto aqui e você já tem esse efeito aqui. Aí sabendo isso aqui, seria o básico desses nós aqui. E agora a gente vai usar um nó que vai fazer a transformação desses pontos para algum outro objeto aqui que você pode escolher aqui, tá? Pode ser qualquer coisa, até fio de cabelo ou qualquer outro objeto que você quiser. O nó é o seguinte, você aperta Shift A e procura agora por Instantion Points, que é esse nó aqui. E você vai soltar esse nó aqui na frente dessa Distribute On Points aqui. Aí você vai ver que aqueles pontos aqui, eles vão sumir aqui, porque a gente não definiu ainda para que objeto a gente quer transformar aqueles pontos, tá? Como a gente não definiu ainda, então os pontos aqui vão desaparecer aqui. Então vou escolher um objeto qualquer aqui, por exemplo, você aperta Shift A e procura agora pela Icon Sphere, que é esse nó aqui. E você conectando essa mesh aqui na instância aqui, ó, aqueles pontos ali vai se transformar nessa Icon Sphere aqui. Só que ela tá bem grande, vou diminuir o tamanho dessa Icon Sphere aqui. Você pode diminuir por essa radius aqui, tá? Você vai diminuindo por aqui, ó. Pronto, eu deixei aqui 0.05, tá? A Icon Sphere é esse objeto aqui em forma de diamante aqui. E tem essa opção aqui de Subdivision aqui, ó, que se você for aumentando aqui, ó, ela vai ficando mais redondinha aqui até virar uma esfera aqui. Só que quanto mais redondinha aqui, vai ficando também mais pesado para o Blender calcular. Quando você vai usar do tamanho bem pequenininho aqui, não tem problema, tá? Se você vai aumentando aqui um pouquinho, ó, ela vai ficando um pouquinho mais redonda. Eu aumentei para 2 aqui, já fica um pouco mais redonda aqui. Você pode ir aumentando mais, tá? Até ficar mais redondinho aqui, mas como eu disse, vai ficando mais pesado. Uma outra forma de você deixar esses objetos aqui mais redondinho aqui, sem ter que ficar aumentando esses números de subdivisões aqui, que deixa as coisas mais pesadas para o Blender fazer o cálculo, é um outro nó aqui que também a gente usa com bastante frequência, justamente porque a gente costuma ter esse problema. Você aperta Shift A e procura agora por Set Shade Smooth, que é esse nó aqui. Você vai soltar aqui na frente dessa Instantion Points. Quando você fizer isso, ó, tá vendo? Ó, ele já dá tipo uma arredondada aqui. Ele fica mais ou menos redondo aqui, sem ter que precisar ficar aumentando essa subdivision aqui. Se você olhar bem de perto, ainda tá meio quadradinho aqui. Aí, nesse caso aqui, você pode aumentar um pouquinho mais subdivisões aqui. Eu acho que assim já, só 3 aqui já tá bom. Já não fica tão pesado pro Blender. Outro nó que a gente usa bastante aqui também é na hora que a gente quer colocar alguma cor, algum material, alguma textura aqui no seu objeto aqui. Esse nó é o seguinte, você aperta Shift A e procura agora por Set Material. Esse nó aqui, você vai soltar aqui na frente dessa Set Shade Smooth. E se você clicar aqui nessa bolinha aqui, geralmente começa já com uma aqui, ó, uma padrão aqui. Eu vou deixar selecionada esse material aqui. Depois que você seleciona esse material aqui, você vem aqui na Shading e procura por esse material que tá com o mesmo nome, tá? Que tava escrito material aqui. Os nós desse material é esses nós. Caso não tivesse nenhum material ali, ó, por exemplo, tivesse assim, ó, todo em branco aqui, é só você clicar aqui em New, tá? Ele vai criar aqui um material aqui novo para você. Mas como já vem esse material aqui, eu vou aproveitar esse aqui mesmo. Com esses nós aqui, a gente consegue alterar a cor aqui ou colocar uma textura aqui nova pro seu objeto aqui. Por exemplo, aqui tá branco, você clica aqui na parte branca e você pega essa bolinha aqui do meio aqui, ó, você pode ir escolhendo qualquer uma das cores que você preferir aqui. Essa é uma forma de você colocar o material aqui no seu objeto. Aí voltando pro Geometry Nodes, tem também uma outra forma aqui de você colocar as cores aqui sem ter que precisar esse Set Material aqui, caso você não queira, tá? Eu usei aqui porque eu usei esse nó aqui de Icon Sphere e ela vem sem material mesmo, tá? Mas caso você queira colocar algum outro objeto aqui, algum objeto original seu aí, eu vou fazer um outro teste aqui, tá? Eu vou, por exemplo, você pode baixar algum objeto 3D que você quiser da internet aí, ou criar um seu aqui. Eu vou aproveitar o que já tem no Blender mesmo aqui, só como exemplo, mas o princípio é o mesmo. Vou apertar aqui o Shift A e vou vir aqui em Mesh, ele já me dá aqui uma opções aqui de objetos aqui. Eu vou escolher, por exemplo, essa Torus aqui. Vou apertar o botão G e o X aqui, vou puxar aqui um pouco pro lado direito aqui. Aí você vê que aqui no lado direito aqui, ó, apareceu a Torus, tá? Que é esse objeto. Aí os nós desapareceram, você clica aqui no nosso cubo de antes aqui, tá? Que aparece os nós novamente. Para não ficar desaparecendo
nesses nós toda hora aqui, você clica nesse pin aqui, que aí a gente não perde mais os nós aqui da visão aqui, caso a gente clique em algum outro lugar fora do objeto que a gente está colocando o Geometry Nodes. E aqui o que a gente vai fazer é pegar essa torus aqui, ó, você vai clicar e arrastar aqui embaixo. Quando você fizer isso, o Blender automaticamente vai criar esse nó aqui, Object Info aqui, tá? Referente ao torus, esse objeto aqui. Se você puxar aqui agora uma linha dessa junta da Object Info aqui, ó, colocar aqui na instância aqui, você vê que aqueles pontos que antes era Cycle Sphere aqui, vai virar nessa torus aqui, só que tá muito grande aqui, e por aqui a gente não consegue modificar o tamanho dela, tá? Mas nesse caso aqui, vocês vão fazer o seguinte, você deixa selecionado a torus aqui, o objeto que a gente quer substituir, você aperta o botão Tab para entrar no Edit Mode, e aí você aperta o botão S e vai diminuindo ele aqui, ó. Se você ir diminuindo, agora você diminui aqui, ó, a escala por aqui, do seu objeto aqui, tá? E aí a gente agora conseguiu substituir aqueles pontos que antes era Cycle Sphere por essa torus aqui. É isso que essa Object Info faz aqui. E tem um outro nó que é bem parecido com essa Object Info aqui também, que a gente usa bastante aqui, para caso a gente queira colocar mais de um objeto aqui distribuído aqui nesse cubo aqui. No caso, essa Object Info aqui seria para apenas um objeto singular aqui, tá? Mas se você quisesse colocar dois ou mais, tem um outro nó de Collection Info, tá? Que seria para vários nós aqui. Eu vou fazer um outro exemplo aqui. Por exemplo, coloquei aqui esse aqui para torus. Eu vou criar mais outros objetos aqui. Primeiro deixa eu sair do Edit Mode daqui, tá? Você aperta o botão Tab e volta Object Mode, tá? Tem que estar no Object Mode. E aqui nessa parte de cima da tela aqui, você aperta Shift A e vou procurar aqui, vai um outro objeto. Vou escolher essa cabeça do macaco aqui. Deixa eu puxar aqui para baixo, tá? Aperta um G, o Z, vou deixar ela aqui na parte de baixo e vou colocar mais um outro objeto. Você aperta Shift A e vou escolher agora, vai esse cone aqui e vou puxar ele para baixo também. Você aperta o botão G, o Z, G e o X. Deixa eu colocar do lado, tá? Vou colocar só dois, tá? Dá para colocar quantos objetos você quiser aqui. E vou selecionar esses dois objetos aqui. Com esses dois selecionados, você aperta o botão M e vai aparecer essa opção aqui, ó, New Collection. Você aperta New Collection, que ele vai criar, no caso, uma pastinha que vai colocar esses dois objetos aqui, tá? E você dá um nome aqui, vou chamar de objetos mesmo. Aí olhando aqui na parte direita aqui, tá? Você vê essa pastinha aqui com o nome aqui, objetos aqui, e tá com esse cone e a Suzane aqui dentro. Se você fizer algo similar que você fez com a torus aqui, só que agora você vai clicar aqui nessa pastinha aqui, nessa de objetos, você vai clicar aqui e arrastar aqui nos seus nós. Aí vai criar esse outro nó chamado Collection Info. A única diferença entre essa Collection Info e essa Object Info aqui, para Object Info é só para um objeto sozinho aqui, tá? Singular. E quando for para vários objetos, vai estar com esse nome aqui, Collection Info. Então eu vou desconectar essa da Object Info aqui, ó, e vou substituir por essa da Collection Info aqui. Vou puxar dessa instância aqui e conectar na instância da Instance Points. Aí você vê que quando você usa esse nó aqui, ele vem com essa opção aqui, ó, Separate Children e Reset Children. Deixa ticado essas duas aqui, ó, só para posicionar melhor os objetos que você vai colocar aqui no cubo aqui, senão eles vão ficar deslocados, tá? E ele tá com o mesmo problema aqui de tamanho aqui. O esquema de regulagem é o mesmo, tá? É só você selecionar os seus objetos aqui, ó, e aperta o botão Tab, entra no Edit Mode, aperta o S, você vai diminuindo ele de tamanho aqui. É a mesma coisa que você faz com outro objeto aqui, você aperta o botão Tab, o S e diminui ele também de tamanho. Aí você consegue diminuir ele de tamanho. E se você não se inscreveu nesse canal ainda, se inscreva que semanalmente eu tô criando um tutorial novo. E bora continuar com o nosso tutorial de como fazer efeito de ficção científica no Blender. E o cone aqui ele é um bom exemplo para mostrar um problema que às vezes acontece, que é, por exemplo, quando você aumenta a escala dele aqui, ó, o botão S, você repara nesse pontinho amarelo aqui, ó. Esse pontinho amarelo aqui seria, na verdade, o centro do cone aqui. Se você entrar no Edit Mode e tentar mudar a escala aqui, ó, você repara que o centro dele, ele não acompanha aqui, não fica aqui centrado, tá? No Edit Mode. Se você voltar pro Object Mode, você aperta o botão Tab e, por exemplo, tentar rotacionar ele, ó, tá vendo? Ele vai rotacionar conforme o centro de origem dele, que não tá mais aqui no centro do objeto. Isso vai ocasionar alguns problemas. Por exemplo, se a gente voltar aqui pro nosso cubo, você tá vendo que os cones aqui, ó, tá vendo? Eles ficam aqui embaixo aqui e não fica aqui no meio aqui junto com as cabeças do macaco aqui, justamente porque o centro desse cone aqui, ele não tá exatamente no centro do cone aqui, ele tá posicionado aqui em cima. Por isso que o cone ele vai ficar aqui meio que deslocado aqui para baixo. Esse é um problema que acontece com alguns objetos quando você for escalonar. Pode acontecer isso aqui. Se for tentar escalonar de novo pelo Object Mode aqui, se apertar o botão S, ó, tá vendo? Ó, ele cresce e aumenta conforme o centro de origem. Se for tentar rotacionar também tudo conforme o centro de origem. Para você ter o controle aqui da forma anterior aqui, a regulagem tanto da escala e da rotação seja feita aqui no centro de origem aqui do objeto aqui, você pode fazer o seguinte, o jeito mais fácil é primeiro você deixa selecionado aqui o
seu objeto, aí você vem aqui nessa aba aqui de Object, você vai procurar aqui, Set Origin, e você pode escolher essa Origin to Geometry. Quando você fizer isso, ó, tá vendo? Ó, aquele pontinho amarelo que tava aqui, ele vai parar nessa parte aqui, ó, tá vendo? Ele já fica nessa posição aqui. Aí se você for rotacionar, ele rotaciona conforme o centro de origem aqui. Se você for escalonar, ele vai escalar conforme essa nova posição aqui desse centro de origem. No objeto, você vai fazer também diferença. Por exemplo, eu vou voltar aqui de novo pro nosso objeto cubo aqui, aí você vê que ele já foi posicionado aqui, tá? Não tá mais aqui embaixo, aqui deslocado, ele ficou nessa posição aqui do cubo. Tá emaranhado aqui, eu vou dar uma diminuída na densidade aqui para ficar mais fácil da gente ver. É difícil de perceber o que está acontecendo aqui. Essa densidade aqui e aumentar um pouco o espaçamento entre eles. Agora já ficou um pouquinho mais fácil de ver aqui. Vou diminuir um pouco mais essas cabeças aqui do macaco aqui. É só você voltar, selecionar aqui ó, a cabeça do macaco que é a original. Você entra no Edit Mode, apertando o botão Tab, deixa ele todo selecionado, aperta o botão S, você diminui mais ou menos o tamanho que você quer. Tá, vou deixar mais ou menos desse tamanho aqui. Tá vendo? Agora a cabeça do macaco e o cone aqui vão estar aqui na mesma posição aqui, referente a cada pontinha aqui do cubo. A densidade você pode querer aumentar um pouco mais. Se acha que o espaçamento entre as cabeças ficou muito grande, é só você diminuir essa distância mínima aqui, ó. Aí você volta a deixar eles mais junto, tá? Deixa eu aumentar o suficiente aqui para eles não ficar intercalando entre eles, tá? Vou deixar uma distância mínima aqui de mais ou menos 0,15 aqui para esse exemplo aqui, só para ter um espaço entre os objetos aqui, tá? Da cabeça do macaco e eles não ficarem intercalando entre eles, tá? A gente conseguiu colocar dois objetos diferentes aqui, a cabeça do macaco e o cone, só que eles estão aqui, ó, tá? Um dentro do outro. Pra gente separar ele é bem facinho, tá? É só vir aqui nesse nó aqui desse Extension Points aqui, ó. Você escolhe essa Pick Instance aqui, ó. Tá vendo? Você clica aqui, aí você separa, tá? Não vai mais ter os dois objetos um dentro do outro. Isso funciona para quantos objetos você quiser, tá? Aqui tem dois, tá? No caso a cabeça do macaco e o cone, poderia ter muito mais, mas é assim que você separa os objetos aqui nessa situação. E aqui então você aprendeu também o conceito aqui, o que faz esse centro de origem aqui. Mas às vezes você quer escolher o ponto que você quer colocar esse centro de origem aqui, tá? Por exemplo, se você quiser que ele fique exatamente aqui na base, você pode deixar esse objeto selecionado, aí você vem aqui em opções aqui, ó, você dá um clique aqui, aí você clica aqui em origens, aí vai aparecer essas linhas aqui, ó, de eixo X, Y, Z, e por aqui você também consegue movimentar com o botão G aqui, ó, onde você quer que fique o ponto de origem. Então você pode escolher agora onde você quer colocar aqui, tá? Eu vou deixar aqui na base aqui, ó, bem aqui na base. Quando eu colocar aqui, o centro de origem agora vai estar nessa posição que você escolher aqui. Aí depois você escolheu aqui, é bom você voltar nas options aqui e deixar desclicado esse origens aqui, só para você não acidentalmente ficar mudando a posição do centro de origem. Aí você rotaciona ou cresce o objeto conforme o novo centro de origem, porque também é de acordo com o centro de origem aqui que esse objeto vai estar posicionado naquele cubo que a gente fez anteriormente. E uma outra curiosidade também é que quando a gente usa esse nó de Collection Info aqui, ó, a gente pode colocar também a textura nos objetos aqui, direto no modelos que a gente escolheu aqui embaixo. Por exemplo, se eu colocar a textura diretamente selecionando o objeto aqui que você escolheu, você pode colocar a textura direto aqui que vai aparecer aqui nesse cubo aqui. Ele tá todo azulzinho aqui porque a gente usou esse nó de Set Material aqui, tá? Se a gente desativar ele aqui, você seleciona ele, aperta o botão M, você desativa esse nó aqui, é como se ele não existisse mais. E agora eu vou selecionar só, por exemplo, essa cabeça do macaco e vir aqui em Shading e vou apertar aqui em New para criar um material novo, tá? Vai colocar esses nós aqui por padrão, aí vou clicar nessa parte branca aqui, vou colocar uma cor qualquer aqui, vou colocar vermelho, aí você vê que ele, tá vendo, já o material já foi colocado aqui conforme você selecionou diretamente aqui o seu objeto aqui, tá? Vou fazer isso pro cone também, vamos ver, vou colocar New, vou colocar outro material, clico na parte branca e escolho aqui uma outra cor aqui, vai um verde, aí você coloca as cores por aqui também. No Geometry Nodes aqui, se você usar esse Set Material aqui, tá, e deixar ativado, o material que você colocar aqui, ele vai colocar para todos os objetos aqui de uma vez só que é um material só. Mas se você quiser de forma separada, você deixa ele desativado, pode colocar ele diretamente aqui, tá? Mas esse nó de Set Material aqui, ó, você vai ter que usar ele, por exemplo, se você conectar, por exemplo, esse nó aqui dessa Icon Sphere aqui, que não é nem essa Collection Info ou essa Object Info aqui, e conectar aqui direto aqui, ó, na instância aqui dessa Extension Points aqui, e não tivesse nó de Set Material, as esferas aqui, ela vai ficar tudo branca, tá? Vai ficar sem material. Aí nesse caso, você vai precisar usar esse nó de Set Material aqui, tá? Tem que estar ativado, senão ele vai ficar sem cor aqui, tá? Só que quando você usar essa Set Material, você só vai conseguir colocar uma textura só para todo mundo, tá? Não vai dar para colocar mais de uma, a não ser que você separe aqui para cada objeto aqui. Aí você tem que fazer outras ligações de forma
forma separada aqui, cada objeto diferente aqui. Esse é outro conceito básico aqui que também para quem é iniciante é bom ficar sabendo disso. Outro conceito básico aqui também seria referente à posição das faces desse seu objeto aqui que você colocou aqui, tá? Por exemplo, você vê que eles estão todos com a mesma posição aqui, tá vendo que a cabeça do macaco está sempre olhando para esse lado esquerdo aqui. Todas essas cabeças do macaco aqui tá olhando todas para a mesma posição, tá? E o cone aqui tá tudo apontando para cima. Vamos supor que você queira que a posição desses objetos aqui ele esteja sempre de frente pro lado de fora. Do lado de fora assim, como assim, né? Por exemplo, essas cabeças do macaco estejam olhando para cá, desse outro lado aqui, em vez de estar olhando para a mesma direção, ele estiver apontado para esse outro lado aqui, do lado de fora aqui. Ou a mesma coisa para os cones aqui. Um jeito fácil de fazer isso é só você vir aqui nesse nó aqui, ó, dessa extension point e dessa distribuint point on face aqui. Repara aqui nessa rotation aqui, ó, você vai puxar uma linha aqui dessa rotation aqui e vai conectar aqui na rotation da extension points. Aí você repara aqui, tá vendo? Para os cones aqui, ó, ele ficou tudo apontado aqui, agora pro lado de fora aqui, tá? É isso que eu quis dizer. Tá vendo? A parte de cima para esse lado aqui e essa do lado aqui, ela tá apontando para esse lado aqui e as de baixo e pro lado de baixo aqui, tá? Aí você repara que a cabeça do macaco só que ela tá olhando para baixo, tá? Você não quer que ele fique olhando para baixo, né? Supor que você quer que ele fique olhando pro lado, do lado de fora mesmo, tá? Então para resolver esse problema aqui, ó, se você arrumou a posição daquele centro de origem do seu objeto aqui, da cabeça do macaco aqui, por exemplo, o centro de origem eu falo aqui, ó, por aqui, então você vai conseguir arrumar esse problema. Para fazer isso, você deixa esse objeto aqui selecionado, no caso a cabeça do macaco que a gente quer reposicionar, você vai entrar no Edit Mode, por aqui você pode fazer a rotação, você seleciona ele todo, você aperta o R e rotaciona até a posição que você acha que ele fica na posição certa aqui. Eu rotacionei ele na posição do seu objeto e fica correto, tá? Ele vai ficar desse jeito aqui, olhando para cima aqui embaixo, mas no seu objeto ele vai estar agora olhando na posição certa. E assim você consegue fazer a regulagem da posição de objetos que você quer que apareça aqui nesse seu cubo aqui. Aí você conserta esse problema aqui. Depois que você terminou de fazer a regulagem, você aperta o botão Tab e volta para o Object Mode aqui, só para não acidentalmente você não desregular de novo. E outra coisa que pode deixar também esse efeito de ficção científica mais interessante é a gente animar as faces aqui desse cubo aqui. Esses objetos que a gente colocou aqui na face aqui, na verdade são partículas e tem um jeito da gente poder animar elas aqui. Um recurso que a gente usa bastante também é o seguinte, você aperta o Shift A e procura agora por Noise Texture, que é esse nó aqui. O que esse nó faz aqui é fazer com que as partículas aqui, em vez de elas ficar toda retinha, ela vai ficar toda meio que ondulada. Então é só se você conectar essa color da Noise Texture aqui, ó, na Scale aqui, ó, da Extension Points, aí você vê que as faces aqui, ela já deu uma mudada. Você vê que as partículas aqui sofrem uma certa deformação. E se você mudar aqui na Noise Texture aqui de 3D para 4D, você vai ter essa nova opção aqui, essa W aqui. Se você for modificando aqui, ó, você consegue fazer uma animação dela. As partículas vão ficar ondulando aqui. Só que se você apertar simplesmente o play aqui, ela vai ficar estática aqui. Não vai ter essa animação. Que essa W aqui, ela tem que ficar modificando aqui, ó, ficar mudando de forma automática. E para a gente conseguir fazer isso, outro nó que a gente também frequentemente usa especificamente para isso, para ficar mudando esses valores aqui de forma automática, é o seguinte nó, você aperta Shift A e procura agora por Cine Time, que é esse nó aqui. E você vai conectar essa second aqui na W aqui, e se você for dar o play agora as partículas elas ficam aqui movimentando aqui, ó. A gente conseguiu fazer a animação, porque aquele valor de W vai estar variando de forma automática. Nessa Cine Time aqui, a gente só tem essas duas velocidades aqui, tá? Ou essa da seconds aqui, ou essa da frame aqui, que se você colocar na W aqui, fica um pouquinho mais rápida, tá? E o problema desse nó aqui é que a gente não consegue controlar a intensidade da velocidade desse movimento das partículas. Só tem essa frame aqui, ou essa second aqui, que vai um pouquinho mais devagar. Se você quiser ter o controle aqui da intensidade da variação dessas partículas aqui, você pode combinar um outro nó. Você aperta Shift A e procura agora por Math, esse nó aqui. E você vai mudar essa area aqui, ó, para Multiply. E você pode soltar essa Multiply aqui na frente da Cine Time. Agora a gente tem esse valor aqui, ó. Por aqui a gente consegue controlar a intensidade aqui das partículas aqui. Se você for aumentando, ela vai ficando mais rápida. Se você for diminuindo, ela vai ficando mais devagar. Aí você controla a intensidade que você quer. Para ficar visualmente mais fácil da gente ver o quanto esses nós aqui estão modificando aqui o efeito, eu vou substituir, em vez de ser essa collection aqui que a gente está usando para colocar a cabeça do macaco e o cone, vou escolher essa Icosphere aqui, vou voltar para ela, vou conectar essa Icosphere na instância aqui, e quando você fizer isso, como eu estou usando esse nó aqui, que não é da collection, mas essa verdinha aqui da Icosphere, se repara que quando eu faço isso, já aparece esse sinalzinho de I aqui, que é sinal aqui que deu algum problema de compatibilidade. Quando isso acontece, isso aqui, os motivos podem ser vários, tá? Mas nesse caso aqui,
o problema é que tá com essa Peak Instance ativada aqui. É só você esticar aqui, ó, e aí a gente já resolve o problema. E a gente vai ter, em vez daqui da cabeça do macaco e o cone aqui com as partículas, a gente vai ter essas esferas aqui, as Icon Sphere, como as partículas novamente. Acho que assim vai ficar mais fácil da gente ver o que esses nós aqui estão modificando. Eu vou também aumentar aqui a densidade aqui nessa Distribution Points aqui, ó, deixar um pouquinho mais cheio de partículas aqui, que eu acho que também fica mais fácil de ver. Vou aumentar para 300 e vou vir aqui nessa visão de sólido aqui para ficar um pouco mais leve para o Blender, e a gente vê esses movimentos aqui da Noise Texture. E por esses valores aqui da Noise Texture aqui, ó, principalmente dessa Scale aqui, ó, você controla aqui a intensidade da onda. Se você for diminuindo, ó, tá vendo? A onda vai ficando um pouco mais lenta. E entre uma crista e outra, você vai ver que ela tem uma distância maior, tá? Ela fica mais ou menos assim. Se você deixar muito grande, as ondas vão ficando mais rápidas, e entre uma crista e outra, elas vão ficando bem curtinhas. E quase você não vê um efeito de onda, na verdade você só vê as bolinhas crescendo e subindo, tá? Então eu gosto de deixar um valor assim menor, poder ver a ondulação nas partículas. E uma coisa para deixar ainda mais visível esse efeito também, para a gente poder regular isso, seria um outro nó, também bem comum. Você aperta Shift A e procura agora por Color Ramp, que seria esse nó aqui. Aí você solta aqui na frente dessa Noise Texture, e por essas setinhas aqui, ó, tá vendo essa pretinha e a branca aqui, ó, eu vou puxar essa preta aqui mais para direita aqui, ó. Aí você vê que quando a bolinha ela fica menor, porque essas bolinhas vão ficar, ela cresce e sobe, tá? Aqui eu consigo controlar o intervalo dela aqui, ó. Quando ela tá na menorzinha, no tamanho menor, eu consigo deixar a mínima assim, ó, como se fosse quase zero aqui. E essa branca aqui é para controlar o limite máximo que a bolinha consegue ficar grande. Então puxar ela um pouquinho aqui pro meio aqui, aí você vai regulando aqui mais ou menos assim do jeito que você quer. Eu vou deixar mais ou menos assim, ó. Aí já fica mais claro aqui, tipo esse movimento de onda, tá? Eu acho que tá um pouquinho rápido. Posso diminuir aqui esse valor aqui da Multiply aqui, e assim a gente consegue fazer essa animação por aqui usando esses nós aqui. Geralmente esse recurso aqui é bastante usado assim para quem gosta de criar motion graphics, tá? Mas para efeitos visuais também, tipo efeitos de ficção científica, também fica muito bom também usar esse tipo de recurso. E outra informação básica aqui que a gente costuma fazer bastante também é, depois que você usou esses objetos aqui, ó, para não ficar aqui na tela, você pode vir aqui, ó, olhar aqui desse lado direito superior aqui, ó, e procura por seu objeto aqui, tá? No caso a Torus tá aqui, aí você fecha o olhinho aqui que ela vai desaparecer. E não esquece de apertar aqui também da câmera, deixa o xzinho aqui, que é para não aparecer na hora de você renderizar. Se seus objetos estiverem aqui numa pastinha aqui dos objetos aqui, que é o caso dessa cabeça do macaco e cone aqui, ó, tá vendo isso aqui? Aí é só você apertar nesse tique aqui, ó, deixa ele esticado, aí já some da tela. E outro recurso também que ajuda bastante na hora de você fazer a sua animação aqui, é uma técnica que você usa uma Empty para fazer uma animação, tá? Empty é uma referência aqui, eu vou mostrar aqui na prática o que é isso. Você aperta o Shift A aqui e procura aqui, ó, por essa Empty aqui. Seria alguma marquinha aqui, ó. Tem várias formas aqui dessas marquinhas aqui, ó, mas a função é a mesma, tá? Eu vou escolher essa esfera aqui, ó, como exemplo. Aí você vê que ele colocou uma esfera aqui, tá? Vou puxar um pouquinho pro lado direito para ficar mais fácil de ver. Essa esfera aqui, ela vai ajudar a gente a fazer uma animação aqui, tá? Ela não aparece na renderização, tá? Quando você renderizar, não vai dar para enxergar. Por isso que é muito bom para ajudar a fazer a animação. É uma forma da gente poder interagir com o seu objeto aqui, tá? Ela fica muito melhor do que você simplesmente deixar o seu objeto aqui, no caso esse cubo aqui, na tela aqui. Já tem essa animaçãozinha aqui, se mexendo aqui, que já é legal. Mas para deixar o efeito visual assim, com uma sensação que realmente ele tá lá, se você conseguir interagir com o objeto, ele fica muito melhor. Vou mostrar para vocês como. Eu vou usar essa esfera aqui, no caso a Empty aqui, para poder se interagir aqui com o nosso objeto aqui. Então para isso, você vem aqui nesse lado direito aqui, ó, e procura pela Empty aqui, pegar e arrastar aqui para os nós. Aí automaticamente vai criar esse nó aqui de Object Info aqui, ó. No caso vai estar a Empty aqui, e eu vou acrescentar mais alguns nós aqui para fazer o cálculo da posição aqui dessa Empty aqui e da distância em relação, no caso, a esse cubo aqui. Então, você aperta Shift A e você vai procurar agora Position, que a gente vai usar para fazer o cálculo da posição dessa Empty aqui, com referência à distância. Você aperta então Shift A e procura agora por Vector Math. Esse nó, tá? E a gente vai mudar aqui de Edge aqui para Distance, que eu quero fazer o cálculo aqui da posição em relação à distância ao nosso objeto. Aí você vai conectar essa Position aqui na Vector daqui e a Location aqui nessa segunda Vector daqui. E vamos conectar agora essa value da distância aqui na Scale. Aí quando a gente faz isso, aqueles nós que a gente usou fazer esse movimento de ondas das partículas aqui vai se desconectar aqui, tá? Porque não dá para conectar os dois ao mesmo tempo. Eu já vou mostrar depois um jeito para deixar conectado os dois ao mesmo tempo aqui, mas por enquanto eu vou mostrar aqui o efeito dessa Empty aqui, como ela se interage aqui com o nosso objeto. Se você apertar o botão G aqui nessa Empty aqui, ó, agora você tá vendo quando ela chega perto do cubo
cubo aqui, ó, ela já começa a ter uma interação com ela, tá? Ela começa a agir. Você vê, quando ela chega perto, ela começa a abrir tipo um buraco aqui no cubo. Só que a gente ainda não tem um controle aqui do quanto a gente quer que essa empty ela tenha efeito no nosso objeto aqui, tá? No caso, esse cubo aqui. Então, para isso, a gente vai usar um outro nó para fazer essa regulagem. Você aperta o Shift A e procura agora por Map Range, que é esse nó aqui. E você solta aqui na frente da distância. O valor que você vai mudar aqui seria esse valor aqui da mínima, tá? Você pode ir aumentando ela aqui, ó. E quanto mais se aumenta, ó, tá vendo? Aí fica mais claro aqui que ela vai, tipo, faz desaparecer aqui as partículas aqui onde essa empty aqui ela toca. Você movimentar essa empty aqui agora, ó, tá vendo? Ó, você vê que você consegue interagir aqui com o objeto aqui. Esse também é um recurso aqui bem interessante. Ajuda a deixar seus efeitos assim mais realistas, tá? Por isso que esse é um recurso também que usa com bastante frequência. E outra coisa que você pode fazer para melhorar ainda o controle aqui, que quando você mexe aqui com essa empty aqui, se você tentar aumentar a escala apertando o botão S aqui, ó, isso não faz diferença. Mas se você quiser ter o controle na escala também, é só você mudar esse nó aqui, ó. Você aperta em cima dessa distância aqui, você aperta um Shift D só para fazer uma cópia e muda essa distância aqui, ó, para divide e solta na frente da distância. E aí você vai agora puxar uma linha aqui dessa escala aqui da object aqui referente a essa empty aqui e vai conectar na vector aqui de baixo. E agora se você apertar o botão S aqui, ó, na empty aqui, ó, e tentar aumentar, ó, tá vendo? Agora você consegue também ter o controle aqui, ó, da escala aqui, tamanho da empty aqui, ó. Se aumentar, ela cobre uma área maior que vai fazer as partículas desaparecer. E assim você consegue ter agora o controle também da escala e do movimento aqui dessa empty. E agora vamos resolver esse problema aqui da conexão aqui desses nós aqui, da posição da empty aqui e fazer voltar aqui a nossa animação das ondas, tá? Dessa noise texture, que a gente não consegue conectar essas duas ao mesmo tempo, tá? Se você tentar conectar agora essa animação aqui da noise texture aqui na scale aqui, ó, aí já desconecta. Você consegue fazer voltar o efeito das ondas da noise texture, mas desconecta essa animação aqui, ó, da empty. Então, para deixar as duas conectadas, você pode usar uma outra vector math, que é essa da divide mesmo. Você clica em cima e aperta uma Shift D para fazer uma cópia. E você vai mudar agora de divide aqui. Você pode deixar multiply e deixa aqui, ó. Você solta aqui na frente dessa color empty aqui. E agora você vai ter esse outro entrada de vetor aqui, ó. E você vai conectar essa result aqui da map range e conecta aqui na vector. E aí você vai ter agora os dois efeitos, tanto o efeito da animação das ondas aqui, quanto da empty aqui, se interagindo com o objeto aqui. Então esse vídeo aqui, eu acho bem importante esse vídeo, até mais que o efeito de ficção científica em si aqui, porque é mais pelos conceitos aqui que está sendo apresentado nesse tutorial aqui, porque você vai ver tanto os nós que você usa com mais frequência, quanto vários comandos aqui que você usa também bastante aqui no Blender. Eu até aconselho vocês depois dar uma revisada nesse vídeo depois. Eu vou deixar até esse vídeo aqui na playlist lá de Blenders para iniciantes aqui, porque esse vídeo vai ser bem útil para quem está aprendendo. Seria como quando você está aprendendo algum idioma novo, e é estrategicamente mais eficiente se você começar a estudar, por exemplo, pelas palavras que são usadas com mais frequência, do que você tentar aprender esse idioma usando palavras aleatórias, pegando qualquer palavra que você encontrar na frente. Eu lembro quando eu estava estudando em inglês, meu professor também ele me apresentou as 50 palavras mais usadas no inglês, e eu comecei estudando por elas, depois as 100 palavras mais frequentes, depois aumentou para 1000, e eu vi que fica muito mais fácil do que começar estudando por aquelas palavras que você raramente vai usar. E aqui pro Blender é a mesma coisa, tá? Se você aprender aqui começando a estudar pelos nós que você mais vai usar e os comandos que mais você vai usar, seu estudo vai ficar bem mais fácil, tá bom? E outra coisa que vale lembrar também, apesar de você ter o controle aqui da empty aqui e conseguir fazer essa animação aqui, se você tentar fazer o contrário, tá? Tentar fazer a animação aqui pelo objeto aqui, por exemplo, eu vou selecionar esse cubo aqui e apertar o botão G e tentar movimentar ele perto da empty aqui, ó. Repara aqui, tá vendo, ó? Essa parte aqui, ó, que deveria ser deletada aqui, ela não sofre atualização, tá? Ela fica sempre nessa posição aqui e ela não se atualiza aqui com essa nova posição aqui da empty aqui. Para resolver esse problema aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai voltar aqui para os nós aqui, ó, e nesse nó de object info aqui, referente a empty aqui, ó, tá na original, você deixa aqui na relative, que agora quando você selecionar aqui o seu objeto aqui e apertar o botão G e tentar movimentar ela aqui, ó, aí você consegue fazer também a animação aqui do seu objeto em relação a empty aqui, tá? Aí você consegue animar ela aqui, ó, tá vendo? Já faz a atualização. Você arruma esse problema aqui também, caso você queira usar o seu objeto para fazer a animação em relação a empty. A animação é bem simples, é só usar as keyframes, tá? Eu vou primeiro fazer o exemplo aqui para essa empty daqui, tá? É só você selecionar ela, escolhe uma frame aqui no seu projeto, eu vou escolher o frame 1, aí aqui em cima você aperta o botão I, escolhe aqui location, aí anda alguns frames para frente aqui, vou escolher essa 60 e vou reposicionar essa empty aqui para alguma outra posição, tá? Você aperta um G e põe numa posição aqui, e aí você aperta o botão I de novo para colocar
colocar outra location, né? Aí vai colocar esses dois pontos de keyframes aqui. Eu vou voltar pro frame 1, dar um play, aí você vê que você consegue fazer a animação. É bem simples. Aprendendo esses conceitos básicos que a gente usou nesse tutorial de efeitos de ficção científica, você vai poder criar agora várias outras variações desse efeito e assim poder fazer vários projetos interessantes usando os mesmos recursos. Além disso, tudo que foi aprendido nesse tutorial vai facilitar bastante os seus estudos no aprendizado do uso do Blender, evitando que você fique perdido no meio de tantos nós. E para quem curte esses efeitos no estilo de motion graphic, eu também criei um outro tutorial que ensina como usar as partículas no Blender para fazer esse tipo de efeito, que também é bem facinho de se fazer. Vou deixar esse vídeo nos cards aqui em cima, dá uma olhada que vocês vão curtir bastante também.